Olá, estamos começando mais um programa falando sobre. E aproveitando que estamos no início de outubro, viemos falar sobre a conscientização e a prevenção do câncer de mama, já que esse mês é dedicado a esse assunto, o Outubro Rosa. Estamos aqui com o Dr. Bruno Aquino, que é médico oncologista lá da Oncologia do Hospital Bom Pastor e vai falar com a gente um pouco sobre esse assunto. Muito obrigada, doutor, por ter aceitado o nosso convite para discutir um assunto tão importante, né? E eu que agradeço o convite, trazer informações e educar a população sobre um assunto extremamente importante. Obrigada, doutor. Vamos começar falando sobre um panorama aqui no município de Varginha. A gente tem vindo de um momento de pandemia, né, onde a gente teve várias dificuldades em relação à saúde pública. Muitas pessoas ficaram sem fazer exame, sem acompanhamento médico. Isso refletiu na questão dos números de registros de câncer de mama aqui em Varginha? Com certeza. A gente tem um histórico no Hospital Bom Pastor que é feito já há muitos anos e a gente percebeu que após o início da pandemia houve uma queda do diagnóstico do câncer de mama. Então, não só do câncer de mama, mas como de outros tipos de câncer, né? Esse mês nós falando de câncer de mama em outubro, a gente notou que de 252 diagnósticos em 2020, caiu para 199 diagnósticos em 2021. E isso fez com que a doença chegasse de forma mais avançada para a gente tratar. Então, mesmo nesses 199 casos, houve um acréscimo no diagnóstico tardio, de estágios mais avançados da doença. Na cidade mesmo de Varginha, em 2020 foram 34 casos e agora em 2021 foram 30 casos. Os dados de 2022 também vão ser afetados, a gente fecha eles sempre no final do ano, então com certeza vai sofrer ainda um impacto de queda no número de diagnósticos e no tardiamento desse diagnóstico, né, chegando a doença um pouco mais avançada. Isso reflete muito com o que aconteceu no Brasil todo, que foi visto pela própria Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, esse atraso no diagnóstico. E se falando em câncer de mama, né, isso é uma preocupação, já que é um câncer que, se diagnosticado no início, ele tem chances altas de cura, né? Justamente, esse estadiamento que eu comentei com você, né, é uma série de fatores que a gente faz uma somatória, como tamanho do tumor, gânglio na axila, enfim, diversos fatores que a gente soma para poder determinar o estadiamento. E quanto mais precoce maior é a taxa de cura. Então a gente tem desde os tumores que eles não são invasivos, eles crescem dentro do ducto, com os tumores menores de 2 centímetros, que são o estadio clínico 1, já os tumores mais avançados. Então isso faz com que a doença tenha um maior potencial de cura e que seja um tratamento menos agressivo ainda. Então, por exemplo, uma paciente que tem um estadio clínico bem precoce, com um tumor pequenininho ou não invasivo, a axila não foi comprometida, essa paciente talvez nem precise fazer quimioterapia. Ela, com a cirurgia e com a radioterapia, ela já fica curada. E você está falando da questão de tumor, né? Tem uma diferença para as mulheres que fazem acompanhamento, elas sempre escutam as palavras nódulo, cisto, tumor. Qual que é a diferenciação de cada um deles? Certo. Na grande maioria das vezes, a gente tem uma diferenciação técnica. A diferenciação entre nódulo e tumor é o tamanho. Nódulo é até 5 centímetros e tumor já é acima de 5 centímetros, né? O cisto ele já tem uma característica diferente do tumor. O cisto ele tem um conteúdo geralmente líquido, podendo ser um seroma ou até mesmo o conteúdo hemático, que é sangue, e o tumor já é um conteúdo já mais sólido, podendo ter líquido junto dele. Mas então acaba sendo mais uma diferenciação técnica. A principal diferenciação é entre malignidade e benignidade. O maligno é o câncer, propriamente dito, né? E o benigno são doenças que não são câncer e que muitas das vezes não têm a probabilidade de se transformar em um câncer. É que seria o tumor, então, o tumor maligno e benigno. Isso, a gente tem o tumor benigno, por exemplo, um fibroadenoma, que é uma nodulação ou uma tumoração da mama, que é benigno. E a gente tem o câncer de mama, que pode ser um nódulo maligno ou um tumor maligno. E como que as mulheres podem prevenir, né? Como que a gente deve fazer para, se caso acontecer, ser bem no início? Isso é muito interessante porque a maioria das pessoas acha que o câncer é genético, né? Que é transmitido pela mãe, enfim. Só que apenas 5% dos casos, de 5 a 10%, são genéticos.
Os outros 90% a 95% são causados pelos nossos hábitos de vida. Então, a gente tendo uma vida saudável, uma vida regrada, vai fazer com que esse risco diminua. Então, a gente divide esse risco de câncer em 3. O fator genético, que foi o que eu acabei de falar, né, que são mutações genéticas. As questões hormonais, como, por exemplo, reposição hormonal mal indicada em pacientes que têm risco. Uso prolongado de anticoncepcional oral. Hoje em dia, quando se vai fazer uma terapia hormonal para gestação, se for mal indicada também. E além da questão do ambiental. A gente tem a questão ambiental de obesidade, sedentarismo, etilismo. Então, são fatores que vão somar, aumentando o risco dessa paciente desenvolver o câncer de mama. Lembrando que não só o câncer de mama, mas com todos os outros tipos de câncer, esses fatores estão bem ligados, bem relacionados. O estilo de vida tem muito a ver, então. Sim, sem sombra de dúvida. Antigamente, o tabagismo era o principal vilão, né? Ele não deixou de ser, mas graças a Deus houve uma diminuição importante nas pessoas que fumam, porém a obesidade veio a se tornar o nosso vilão desse século. Então, porque ela está associada ao ganho de peso e ao sedentarismo, duas coisas ao mesmo tempo. E se a pessoa consegue manter um hábito de vida saudável, ela está protegida contra diversos tipos de câncer. Uma questão muito importante que o senhor falou aí foi a questão da reposição hormonal, né? Ela também pode ser um fator de risco para o câncer, se for mal indicado. Sim, com certeza, porque existem alguns tipos de câncer de mama, que é o que a gente chama de cânceres luminal. São cânceres que têm um receptor de estrógeno ou progesterona na célula cancerígena e o hormônio vai fazer com que estimule o crescimento dessas células. Então, quando essa mulher já tem uma lesão pré-maligna, uma disposição, a partir do momento que ela recebe esse hormônio, ela vai estar estimulando, ela vai estar dando um fermento para essa célula crescer. Então, a reposição hormonal, ela é muito boa quando muito bem indicada para a paciente certa, da forma correta e acompanhada muito de perto. Então, o profissional que faz essa indicação precisa ser muito cuidadoso com essa paciente. Doutora, além desses fatores, é muito importante para a prevenção o acompanhamento médico, né? A partir de que idade e o que a mulher deve fazer para fazer essa prevenção do câncer de mama? Isso é muito importante porque a gente sabe que é muito difícil a gente ter uma vida 100% saudável nos dias de hoje em dia. E até porque, às vezes, mesmo você tendo uma vida extremamente saudável, acaba tendo um câncer ao acaso, que a gente chama. Então, o importante é que a gente diagnostique esse câncer cedo, de forma com que o tratamento seja menos agressivo. Então, o que a gente orienta as mulheres? O autoexame da mama, uma vez ao mês após a menstruação, uns 3, 4 dias depois, onde a mama vai estar menos sensível, ela se tocar para se conhecer, porque ninguém melhor do que a própria mulher para conhecer seu corpo e quando aparecer algo diferente, ela saber e procurar o médico, né? E além do autoexame da mama, a gente indica a mamografia. Entretanto, hoje há uma divergência entre o que é indicado pelo Ministério da Saúde e o que é indicado pela Sociedade Brasileira de Mastologia e Brasileira de Oncologia. Por quê? A indicação das sociedades e de nós médicos é a partir dos 40 anos de idade, uma vez ao ano, até os 69 anos. Ou antes, se tiver muitos casos na família, a partir dos 35 anos, ou até menos, através de uma ressonância ou de ultrassom, né, para essas mulheres. Então, o que seria o ideal, no mundo ideal? A partir dos 40 anos, anualmente fazer uma mamografia, até os 69. Hoje, o Ministério da Saúde indica que deve ser feito a partir dos 50 anos e 2 vezes ao ano. Então, quem está na realidade, no dia a dia, atendendo a pacientes com câncer de mama, vê que hoje em dia não é mais igual era há 10 anos atrás. Quando eu entrei na residência de oncologia, há 7 anos atrás, a gente dificilmente pegava mulheres abaixo dos 35 com câncer de mama. Hoje, no Bom Pastor, tem paciente com 28, 29 anos com câncer de mama tratando. Então, como que eu desamparo essas mulheres sem o exame? Não tem como. Então, graças a Deus,
A gente consegue, muitos lugares, muitas cidades têm essa flexibilidade, consegue liberar a mamografia para pacientes mais jovens que estão fora dessa categoria de 50 a 69 e acaba respeitando a indicação médica a partir dos 40 anos. Que é importante, né? Muito importante, que você tem que diagnosticar cedo, né? Então, assim, não tem como essa paciente ficar dos 40 aos 50 anos desamparada sem um exame de rastreio. E o ideal seria o quê? A mulher procurar o ginecologista ou já ir direto no mastologista a partir dos 40 anos? Como normalmente as mulheres vão uma vez ao ano no ginecologista, então é importante que vá ao ginecologista fazer o exame do colo do útero, que também é um tipo de câncer evitável hoje em dia através de vacinação contra o HPV e através do exame anual, né? E já aproveitar a visita ao ginecologista e fazer o exame da mama com o ginecologista, né? Pedir para o ginecologista palpar, examinar a mama, olhar a axila. E se houver alguma dúvida, esse ginecologista, se também não for mastologista, ele encaminhe para o mastologista para com que o mastologista faça o exame correto da mama e dê o diagnóstico, fazendo a diferenciação entre nódulos benignos e malignos que a gente acabou de falar, né? E a gente sabe, né, que é uma dificuldade, não são todas as cidades que têm um centro de oncologia igual o nosso aqui, né, pelo SUS, né, e Varginha recebe muita gente de fora também, mais de 40 municípios que são atendidos no centro de oncologia. Como que é essa realidade lá no centro de oncologia aqui de Varginha? Eu falo que nós somos um local abençoado, porque a gente vê, infelizmente, a realidade do SUS Brasil afora, né? Eu já trabalhei em outros setores, outros lugares, outras cidades, não só daqui do sul de Minas, como de fora. Então, a gente vê que há um atraso no diagnóstico, há um atraso nos exames, e aqui, graças a Deus, as coisas fluem com uma certa naturalidade que seria difícil ser visto em outros lugares. Então, o volume que nós atendemos é muito grande. Então, se você for ver bem, foram 200 casos ano passado, com 252 do ano passado, isso vai se somando. E só de câncer de mama, né? Só que de aqui câncer de atende mama. Todos os tipos de câncer. Atende todos os tipos. Nós temos, em média, cerca de 2.000 pacientes hoje em tratamento, fazendo ou tratamento de quimioterapia, ou de radioterapia, ou de hormonioterapia, né? Que são bloqueadores hormonais para o câncer. Então, fora os acompanhamentos, que chegam a quase 10.000 pacientes em acompanhamento hoje em dia. Pacientes que foram curados, pacientes que hoje vêm só para fazer o exame de rotina com a gente. Então, isso só na oncologia clínica, né? Lembrando que a gente tem cirurgia oncológica, cirurgia torácica, mastologia, urologia, proctologia, ortopedia oncológica, neurocirurgia. Então, é um centro de oncologia muito capacitado, é um centro de oncologia antigo, que tem muita experiência em tratar o paciente, né? Que bom. E as outras cidades, assim, pelo que a gente tem notícia, aqui perto é Pouso Alegre, Alfenas, então é muita gente que vem para cá, né? Isso, os principais, os 4 ou 5 centros, né, do sul de Minas e sudoeste de Minas é Pouso Alegre, Varginha, Alfenas, Poços de Caldas e Passos. São 5 centros de oncologia que atendem esses municípios e cada um desses centros de oncologia tem a sua macro-região que drena, né, encaminha os pacientes para vir tratar. Doutor, e a gente estava falando sobre esses fatores de risco, né? A questão da obesidade, a questão da reposição hormonal. A mulher ela tem que estar preocupada também com a questão da gestação, essas questões também influenciam? Influenciam, sim. Mulheres que têm gestação, elas têm uma proteção maior contra o câncer. Então, quanto mais gestações ela teve, quanto maior o período de amamentação, maior tempo ela está protegida contra o câncer de mama. Não que não aconteça câncer de mama durante uma gestação ou durante uma amamentação. Isso pode acontecer. Outro fator que protege as mulheres seria a primeira menstruação, que é o que a gente chama de menarca, se ela fosse mais tardia, em torno dos 16 anos. Hoje em dia a gente tem as meninas com 9, 10 anos já tendo a primeira menstruação. Ou a menopausa mais precoce. Por que isso? Quando a gente tem a menarca mais tarde e a menopausa mais cedo, o período que a mulher está exposta ao hormônio do próprio corpo é menor. Então, quando ela tem a menarca, que é a primeira menstruação mais cedo, e a menopausa mais tardia, esse espaço de exposição hormonal está muito grande.
né? E hoje em dia a gente pega aí meninas de 12 anos tomando anticoncepcional por conta de regulação do ciclo menstrual. Não é nem pelo princípio contraceptivo. Isso já é um fator de risco também, né? Já uma exposição hormonal muito cedo, né? Muito cedo. E a gente está falando também dessa questão das mulheres serem diagnosticadas com câncer de mama muito cedo, né? Igual o senhor me citou, de paciente com 28 anos. Elas ainda não estão fazendo a mamografia regular. Qual seria o exame mais efetivo para elas descobrirem isso? Certo. O exame mais efetivo para mulheres mais jovens seria a ressonância das mamas. Por que a ressonância das mamas? Nessa idade, a mulher tem uma mama muito densa. Ela tem mais colágeno, ela é uma mama mais firme. Então, quando a gente faz a mamografia, fica um pouco mais difícil de visualizar algum nódulo. Então, a gente acaba substituindo esse exame de mamografia em pacientes mais jovens, com menos de 35 anos, por uma ressonância ou um ultrassom. E o autoexame, apalpando as mamas, a partir de quantos anos? Qual a idade? O ideal é que comece a partir da primeira menstruação. Então, a mulher menstruou, ela já tem a mama, então ela já precisa começar a se conhecer. Eu tenho muitos casos de mulheres que tiveram diagnóstico de câncer de mama através do autoexame. Porque ela fazia todo mês o autoexame da mama, se tocava, olhava em frente ao espelho, via, porque a mama, nosso corpo, ele é assimétrico, né? Então a gente tem uma mama maior que a outra, uma mama um pouco mais alta do que a outra. Então a mulher conhece, sabe que o seu corpo é dessa forma. E aí ela se palpando, ela se tocando, ela sente o nódulo. Então tem muitos casos que a mulher foi no ginecologista ou no mastologista, isso é mais comum com o ginecologista, e mostrou, olha, tem um nódulo na minha mama. Ah, não, mas não estou palpando, não estou sentindo nada, não precisa. E ela manteve aquilo, falou assim, não, eu estou sentindo, procurou uma segunda opinião e na segunda opinião viu que realmente tinha. Então eu sempre falo para as mulheres, palpou um nódulo diferente que não tinha, foi no primeiro médico, não ficou satisfeita, procura uma segunda opinião. A gente tem bastante colegas médicos disponíveis justamente para isso. Tira a sua dúvida, não vá para casa com dúvida, não fique com aquela dúvida, será que é, será que não é? É preciso tirar uma segunda dúvida e ficar tranquila, né? O melhor é não ter, né, o câncer, mas a partir do momento que aconteceu, diagnosticar bem cedo. Bem cedo. É aquilo, a gente tem que fazer de tudo para ter uma vida saudável, evitar esses fatores que contribuem para a formação do câncer, mas uma vez que, infelizmente, houve o diagnóstico, que esse diagnóstico seja precoce, para com que o tratamento seja menos agressivo, mais eficaz e a taxa de cura seja mais alta. E aqui em Varginha, tem alguma programação do Centro de Oncologia para esse mês, Outubro Rosa? Tem alguma atividade específica para conscientizar e para tentar prevenir? Sim, todos os anos a gente faz palestras na recepção para os pacientes e para os familiares. Todo ano o hospital ele se veste de rosa, né? Os funcionários usam as camisetas do Outubro Rosa, o lacinho do Outubro Rosa, para poder conscientizar, né? Informar, mostrar à população que isso é importante. É uma campanha que deve ser feita durante o ano todo. Porém, a gente usa o mês de outubro, que é um mês que é usado mundialmente para isso, né? Para poder alertar sobre a importância. Então, vão ter palestras, sim, lá no Centro de Oncologia, na recepção, né? Que recebe em torno aí de quase 300 pacientes por dia, entre pacientes e acompanhantes, né? Para poder alertar sobre essa importância. Ótimo, doutor. Sempre importante mesmo, né? A gente ficar batendo na tecla, né? Que se puder prevenir, salvar vidas através disso, seria muito bom. Com certeza. Te agradeço muito por ter atendido o nosso pedido, né? Ter conscientizado mais pessoas através do nosso programa. Muito obrigada pela participação, viu? Eu que agradeço pelo convite e foi um prazer trazer as informações para vocês. Muito obrigada. E você, obrigada por nos acompanhar. Fique atento que logo, logo temos mais um programa falando sobre.